Pode ser o povo de Deus de volta com mais um vídeo aqui no nosso canal. E o assunto de hoje novamente é um assunto polêmico, gosto muito de assuntos polêmicos. E hoje o tema é o seguinte: ministério pastoral feminino. É bíblico? Existe base bíblica para a mulher exercer o ministério pastoral? Existe base bíblica para que existam pastoras nos dias atuais, ou já existiu também essa base? Esse tema foi o pastor Fábio, nosso amigo aqui da cidade, que pediu para a gente falar sobre esse assunto, e é um assunto muito debatido, e eu vou falar um pouco dentro da minha visão, à luz da Bíblia, a respeito do ministério pastoral feminino. Para você que se interessa por esse tipo de assunto, talvez você caiu aqui de paraquedas, achou esse vídeo, eu quero lhe pedir para você se inscrever aqui embaixo. É gratuito, você não paga nada. Se inscreva, clica no sininho para receber as notificações. Vai lá também, dá um like aqui embaixo, dá um like. Coloca uma mensagem embaixo, comenta, fale algum assunto que você quer que a gente trate aqui nesse canal. Quanto mais você interagir com esse vídeo, mais o YouTube vai entender que o assunto é relevante e vai passar para mais pessoas que serão abençoadas e vão também ser alcançadas através desse canal e aprender mais da palavra de Deus. Nós estamos com a meta chegar aos 1000 inscritos e depois, é claro, continuarmos crescendo o canal para alcançarmos mais vidas no nome de Jesus, ok? Vamos lá, o assunto de hoje: pastora, ministério pastoral feminino. É bíblico? Para falar sobre esse assunto, eu vou ler um texto da palavra de Deus aqui em 1 Timóteo, capítulo de número 2. Eu vou começar do versículo 9 para que você entenda bem o que eu vou falar à luz da Bíblia aqui agora. O capítulo 2 da primeira epístola de Paulo a Timóteo, a partir do versículo 9, tem um epígrafe que são os deveres das mulheres cristãs. O versículo 9 diz assim: do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. A mulher aprende em silêncio com toda sujeição. Não permite, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, na caridade e na santificação. Ok? Em primeiro lugar, o assunto é pastorado feminino. Tem base, é bíblico. Ser pastora, já houve alguma base? A igreja primitiva teve pastora, hoje pode ter pastora? E a resposta é simples e objetiva: a igreja primitiva não teve pastora. Pedro foi o primeiro pastor da igreja, e não existe nenhuma menção nas escrituras sobre pastora em meio à igreja primitiva. Existiram mulheres que cooperavam com os apóstolos. As mulheres sempre foram importantes e fundamentais no ministério de Jesus, no ministério dos apóstolos. A Bíblia diz que as mulheres sustentavam o ministério de Jesus com as suas fazendas, que traduzindo fala-se de riquezas. Então elas ofertavam e certamente dizimavam. Eu creio assim, apesar da Bíblia não dizer claramente que dizimavam, mas Jesus apoiou o dízimo em Mateus 23, 23. Então elas dizimavam, acredito eu, e ofertavam, contribuíam, sustentavam o ministério de Jesus. E o ministério de Jesus não era para construir prédios, era para que ele sobrevivesse na questão alimentícia, tanto ele como seus apóstolos, discípulos, que deixaram a pescaria, deixaram seus trabalhos, deixaram as suas famílias até, para viverem pregando o evangelho junto com Jesus. Então as mulheres sempre foram, são e sempre serão importantes no trabalho da igreja, na obra de Deus, no evangelismo. Enfim, as mulheres são importantes. Não se trata de machismo, também não se trata de achismo. Eu estou apenas afirmando algo que os teólogos, todos eles entendem isso. Não existe na Bíblia Sagrada base para a mulher ser pastora, muito menos pastorear. Agora, veja só,
É interessante que, quando a Bíblia vai falar do ministério pastoral, sempre fala no sentido masculino. Efésios 4:11, por exemplo, entre os 5 dons ministeriais, está lá o do pastor. Ele mesmo deu uns para pastores, no plural. Aí já quebra essa heresia de alguém que só existe um pastor, que é Jesus. Não, ele mesmo deu uns para pastores, plural. Hebreus está escrito lá: obedecei os vossos pastores, plural. Então sempre fala pastores no Novo Testamento e sempre relacionado ao sexo masculino, nunca ao sexo feminino. Agora, quando nós lemos o capítulo 3 de 1 Timóteo, por exemplo, veja só o que diz. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1 diz assim, ó: essa é uma palavra fiel, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Veja o 3, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. Veja o versículo 4, preste atenção: que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia. O 5, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Então o grande problema da mulher ser pastora, pastorear, ser a líder da igreja, é essa questão até mesmo dela ser uma autoridade sobre o próprio esposo. Porque veja que no capítulo 2 que nós lemos, no versículo de número 12, Paulo disse: não permite, porém, que a mulher ensine nenhum de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Então a grande questão bíblica é que a mulher não tem autoridade sobre o marido, porque à luz da Bíblia o marido é o cabeça da mulher e Jesus o cabeça da igreja. Então como pode uma mulher pastorear? Então vamos dizer que se o marido dela cometer alguma falha, ela vai disciplinar o marido. Então quer dizer que ela está acima dele na igreja. Ela está acima dele na igreja. Ela é a líder dele, ela é a autoridade sobre ele na igreja. E quando vai para o convívio familiar dentro de casa, quem é o líder ali? É o marido ou a mulher que é a pastora do marido? Então esse é o grande problema, é o princípio da autoridade. A mulher não pode ser autoridade sobre o marido. Biblicamente, o marido é que é autoridade sobre a mulher. Ele é o cabeça. É claro que vão aparecer as feministas, vai aparecer alguém dizendo que isso é machismo, que a Bíblia é até um livro ultrapassado, que Paulo era machista e tal, e coisa, e vai. Aí alguém vai dizer, mas existe um texto bíblico que também diz que a mulher não pode nem falar na igreja, deve aprender em silêncio. Ali você tem que buscar o contexto daquela época, o porquê Paulo falou aquilo. Mas quando a gente estuda o contexto, não dá para eu falar aqui tudo. Dá para ver que era uma questão daquela época, regional, local, daquele momento. Não pode ser aplicado para hoje. Não tem base para uma mulher não poder falar na igreja, não poder pregar, não poder ensinar. Eu não vejo uma base bíblica para isso. O grande problema é a mulher ser a líder sobre o seu marido. Eu também não vejo um grande problema uma mulher ser consagrada a pastora, apesar que no meu ministério eu não trabalho com pastora. Mas eu não vejo problema de uma mulher ser consagrada, ser intitulada pastora, por auxiliar o marido que é o pastor da igreja, o líder da igreja. O grande problema, na minha visão bíblica, é a mulher pastorear sobre o marido, ela sendo a cabeça. Então, se a mulher é a cabeça, o marido é o quê? Então, não existe uma base bíblica para isso. Agora, mulher pregar, mulher ensinar, desde que ela tenha um dom nessa área, que ela seja apta para isso, eu não vejo nenhum problema. Jesus, quando ressuscitou, as primeiras pessoas que ele apareceu foram mulheres. E mandou ela avisar os discípulos que ele havia ressuscitado. Não vejo problema quanto a isso. Aí você pode dizer, quer dizer que não tem uma base bíblica para a mulher ser pastora. Não. Aí eu vou para outro lado. Tem base bíblica para a mulher ser missionária? Tem base bíblica para a mulher ser diaconisa? Tem base bíblica para a mulher ser cooperadora da igreja? Na igreja primitiva existia cooperador, cooperadora ou auxiliar, como algumas igrejas chamam? Não existia. Quando você vai ver, eram diáconos,
de início foram diáconos consagrados, né, homens cheios do Espírito Santo. Também não tem nada a ver com ser batizado com o Espírito Santo, porque a Assembleia de Deus, as marchas tradicionais, só consagra se falar em línguas. Eu não vejo uma base bíblica para isso, porque tem muita gente que fala em língua e não é cheio de Espírito Santo, coisa nenhuma. Já houve aí histórias de pessoas que criaram uma língua estranha, inventaram uma língua estranha só para serem consagrados a diáconos, né? Então a base é ser cheio do Espírito Santo. A ordem lá em Atos 7, ou Atos 6, é ser cheio do Espírito Santo para poder ser diácono, não é falar em línguas estranhas. Então a pessoa que é cheia do Espírito Santo, na minha concepção, não é a pessoa que fala em línguas, é a pessoa que obedece a Deus, que tem temor de Deus, é a pessoa que tem sede de Deus, que evangeliza, que faz a obra, que prega a palavra, que está ali, que tem amor às coisas de Deus, que serve a Deus com obediência. Para mim, na minha visão bíblica, isso é ser cheio do Espírito Santo. Legal, até 5:22, que fala a respeito do fruto do Espírito. O fruto do Espírito é mais importante do que os dons espirituais. Então não adianta a pessoa ter um monte de dons, mas ter uma vida toda desconcertada. Isso não é ser cheio do Espírito Santo, isso é ter dons. E Jesus disse que muitos me dirão naquele dia, está lá em Mateus capítulo 7, nós não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônio em teu nome, e eu vos direi abertamente: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Então ser cheio do Espírito Santo é ter uma vida íntegra diante de Deus. Então a igreja primitiva tinha diáconos. Lá na frente, nas epístolas paulinas, há quem fale já de diaconisa, há quem diga que já tinha diaconisa, né? Existe lá, acredito que um versículo que fale sobre diaconisa, mas a princípio só diáconos. Depois a gente vai ver presbíteros, que são presbíteros. Pastor, é a mesma coisa, presbítero e pastor é a mesma coisa. E apóstolo, aquele que fazia um trabalho missionário, abria igreja aqui, levantava aqui um pastor, deixava lá a igreja, ia para outro lugar e assim sucessivamente. Então, as Assembleias de Deus que chegaram no Brasil em 1910 criaram o que podemos chamar de um degrau ministerial: auxiliar ou cooperador, a nossa igreja aqui chamamos de cooperador, depois diácono, depois presbítero, depois evangelista, depois pastor. É bíblico isso aí? Tem uma base bíblica? Não tem. Mas a igreja ela foi mudando com o tempo, ela foi se adaptando aos tempos, às épocas, e eu acho até boa essa mudança que houve na igreja, criada pela Assembleia de Deus, porque no que um obreiro vai subindo os degraus ministeriais, ele vai aprendendo, ele vai crescendo, mas não existe uma base total bíblica para que se tenha cooperador, diácono, presbítero, evangelista e então pastor. Aí vem outras igrejas neopentecostais e vem também os apóstolos, alguns bispos. Bispo e pastor na igreja primitiva era a mesma coisa. Então, meus irmãos, fica complicado a gente exigir que alguém faça tudo ao pé da letra do que diz as Escrituras, quando na verdade nenhuma igreja faz. Nenhuma igreja faz. Então, volto a dizer, a igreja foi se adaptando aos tempos, e eu sou assembleano, eu concordo plenamente com esse degrau ministerial, eu concordo. Quando Jacó teve aquela visão, ele não viu um elevador, ele viu uma escada. Então tem que subir a escada ministerial para que possa chegar no topo, né, com experiência, sabendo, né, realmente fazer aquilo para que foi chamado para fazer, tendo aprendido. Agora, voltando para o ministério pastoral, como a Assembleia de Deus como um todo criou cargos que biblicamente a igreja primitiva não tinha, eu não vejo problema que algumas igrejas tenham pastoras. Eu não vejo. Ela está ali auxiliando o seu marido, mas o marido é o pastor da igreja, é o cabeça, é o líder, é a autoridade sobre ela. A grande problemática, na minha visão, é quando a mulher é a pastora e ele está submisso a ela na igreja. Então veja que no capítulo 3 de 1 Timóteo, eu li aqui que ele, quando falou que se alguém deseja ser pastor, excelente obra deseja, está falando do sexo masculino, nunca feminino. Convém, pois, que o bispo, o pastor, mesma coisa, seja irrepreensível, marido de uma mulher. Aí vem vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Tem muitos pastores aí que não sabem dar ensino. Tem muitos pastores aí que eu já conheci que não tem culto de doutrina na igreja deles, porque eles não sabem dar um ensino. E aí?
Não pode ser pastor? Vamos acabar com essas igrejas? Esses pastores deveriam ir para uma igreja aprender. E eu até concordo com isso, mas estão aí, fazendo a obra. Então é aquilo que Jesus falou: se não são contra nós, são por nós. Deixa fazer, deixa pregar. A nossa guerra não são contra esses pastores, porque eles não sabem ensinar. Não são contra ministério que tem pastora, que está auxiliando o marido. Nem tampouco contra o ministério que tem pastora, que é a pastora, a autoridade sobre o marido. Biblicamente não tem base, mas também a minha guerra não é contra elas. Então eu quero deixar claro que eu respeito as irmãs que são pastoras, que dirigem igreja, só que a minha visão, à luz da Bíblia, é que a mulher não pode ser uma autoridade sobre o marido. Então não tem como ela exercer esse ministério sendo autoridade sobre o marido. Quando passa ao marido ser o pastor da igreja e ela está debaixo da autoridade dele, até que ainda dá para aceitar. Mas dentro da minha concepção teológica, dentro do pouco conhecimento que eu tenho, não estudei tanto, mas também não estudei pouco. Pela graça de Deus, sou bacharel em teologia, mestre em teologia, sou pastor consagrado, também formado, fiz o curso de pastor. Então a gente se preparou, passei por todos os degraus ministeriais: cooperador, diácono, presbítero, evangelista e pastor. Não vou ser consagrado a bispo nem apóstolo, porque para mim não há necessidade. Mas ministério pastoral, na minha visão, para ser autoridade sobre o marido, está totalmente fora da Bíblia. Mas desde que seja para auxiliar o marido, não vejo problema nenhum, ok? Agora, base bíblica, nem tem para existir mulher pastora, como também não tem para existir na igreja presbíteros, sendo um cargo antes do pastor, quando na igreja primitiva presbítero e pastor é a mesma coisa, e bispo também. Então eu espero que você tenha entendido a minha visão e o que eu quis passar aqui para você. Então, voltando à questão da autoridade do homem sobre o marido, é o que diz também o versículo 4, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. E o 5, porque se alguém não governa a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Então a governança do marido, a autoridade do marido, começa dentro de casa. Se ele governar bem a casa, ele tem condições de governar bem a igreja. Agora o camarada não governa nem a casa dele, os filhos dele não são submissos a ele, a mulher não é submissa a ele. Aí já vem também as feministas e gente que não entende o sentido da expressão submissão, pensam que é como se a mulher fosse uma empregada, tudo que o marido falar ela tem que aceitar e tal. Não tem nada a ver com isso. A mesma Bíblia que manda a mulher ser submissa, primeiro manda o marido amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, que deu a sua vida por ela. Então, se o marido ama a esposa a ponto de dar a sua vida por ela, como Cristo amou a igreja, não é difícil em nada a mulher ser submissa a esse marido. Então a ordem de Jesus sempre é para o homem e também para a mulher. Se cada um fizer a sua parte, as coisas caminham e Deus sabe o que faz, o que fala e o que ordena. Cabe ao ser humano obedecer a Deus que as coisas vão bem. Porque está dando tudo errado em casamento e até mesmo em igrejas, porque estão trocando as bolas. A mulher está trabalhando, o homem está ficando em casa, a mulher está mandando na casa, está sendo autoridade sobre o marido, está tudo bagunçado. Aí quando vem para a igreja, a mesma coisa. A mulher manda na igreja, o homem fica abaixo dela, a mulher disciplina o marido se ele errar, se ele fizer alguma falha, até mesmo se tiver qualquer tipo de problema contra ela, tal, ela vai e disciplina ele. E aí vira uma bagunça, porque se o camarada está abaixo da mulher na igreja, com certeza ele está abaixo dela dentro de casa. E aí é antibíblico, não tem base. Mas volto a dizer, meu maior respeito com as irmãs que são pastoras, que exercem o ministério pastoral, até mesmo com autoridade sobre os seus maridos. Cada igreja, eu tomo conta da igreja que eu pastoreio, cada um tome conta da sua. Eu estou emitindo aqui a minha opinião à luz da Bíblia e a visão que eu tenho à luz das Escrituras. Se você concorda ou não, de forma respeitosa, coloca aqui embaixo, coloca a mensagem aqui embaixo do que você acha. E mais uma vez, se você tem algum tema, algum assunto que você queira que a gente trate aqui, coloca aqui embaixo. A gente gosta de temas polêmicos. Eu estou com uma lista de assuntos que a gente vai tratar aqui nesses dias. Eu vou tentar pelo menos um dia sim, outro não, agora gravar um vídeo
com assuntos polêmicos, coisa muito boa vem por aí para vocês. Então não deixe de acompanhar o canal, se inscreva agora se não é inscrito ainda, clica no sininho para receber as notificações, dá o like, comenta. Aqui embaixo eu vou deixar os Pix para você que quer contribuir com a Assembleia de Deus Ministério Chama Viva, ministério qual sou pastor presidente, sou pastor Ronald de Janilson. Vou deixar aqui alguns cursos teológicos aqui abaixo na descrição do vídeo e um também fixado no comentário. Se você quiser crescer no conhecimento das Escrituras, crescer na área teológica, aprender mais da palavra de Deus, faça isso, com certeza você vai ser abençoado no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe tua casa, tua vida, tua família, em nome de Jesus.